Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Com vocês, mais uma vez, o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Passarinho que você vai falar comigo. Vamos dar continuidade com vocês nessa matéria de responsabilidade civil. Vamos fazer algumas questões e entrar em mais uma teoria chamada de teoria do risco integral. Lembrando que nós já falamos da teoria do risco administrativo sobre a responsabilidade objetiva, lembra? E quando o agente faz merda, esse agente aqui fizer merda gerando prejuízo para um terceiro, esse terceiro olha para o Estado. O Estado paga o objeto lesionado, portanto, paga a nação objetiva. Lembra disso? Show. E o Estado, depois nessa ação objetiva, faz o quê? Já pagou ali, legal. O Estado fica fazendo o quê? Ele cobra. Cobra de quem fez a merda. Se é de quem fez a merda, ele cobra do sujeito. Se ele cobra do sujeito, responsabilidade subjetiva. Mais uma vez, saio com você aqui, com vocês, minhas redes sociais, @professor Canário, beleza? Ou seja, essa responsabilidade civil do Estado, você lembra que se o agente... Só aquele desenhozinho que a gente já trabalhou, gera um prejuízo para o terceiro, esse terceiro cobra do Estado. O Estado depois cobra do agente. Só cobra do agente nos casos de dolo ou nos casos de culpa. Lembra disso? Show de bola. Ou dolo ou culpa. Automaticamente cobra do agente. O agente é o sujeito que fez a merda. Se é o sujeito, a ação é chamada de subjetiva. E o Estado paga o objeto lesionado, portanto, paga a ação objetiva. Perfeito? Pacífico no seu coração. Legal demais. Recapitulei isso aqui contigo, mas para que isso tudo ocorra, eu tenho que provar um negócio chamado de nexo causal. E o nexo é o elo entre o fato e o resultado. Se eu tenho ligação entre o fato e o resultado, automaticamente eu tenho nexo. Lembra disso? Mas eu tenho situações que o Estado não paga conta, que é nos casos de excludente, isso, de responsabilidade. Lembra da culpa exclusiva da vítima? O caso fortuito. E o que, Canário? A força maior. Lembra que a culpa exclusiva é diferente da culpa concorrente. Culpa concorrente é quando eu tenho dois animais, lembra? Culpa exclusiva é quando eu tenho um animal só. Show de bola. Pacífico no vosso coração. Encaixei. Esta questão disse assim pra gente, ó, na prova do TRT, da 15ª região de São Paulo, área de Campinas, área administrativa. Disse assim pra gente, ó, a responsabilidade do Estado pode se dar em razão da celebração de contratos que se refere ao contratado, ou extracontratalmente. Letra A. Pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, não sendo necessária demonstração de culpa ou do dolo, mesmo mas sim do nexo de causalidade entre a conduta dos servidores e os danos sofridos. Ou seja, automaticamente, essa responsabilidade em razão de danos que seus agentes causem a terceiros, não sendo necessária a demonstração de culpa ou dolo, sim, cara, a responsabilidade do Estado, realmente não preciso provar dolo ou culpa. Mas deixa um pontinho, vamos para a letra B. Pelos danos comissivos que os agentes prestadores de serviços públicos causarem a terceiros, desde que demonstrado dolo na conduta vedada pela Constituição Federal? Não tem que demonstrar dolo, ele responde, ou seja, independentemente de dolo ou culpa. Joguei a B fora. Fui para C. Pelas ações ilícitas cometidas pelos agentes públicos, não sendo necessária a demonstração do nexo de causalidade. Porra, filho, sem isso aqui nem existe. Diz para mim, Canário, tem que ter, filho. Tem que ter o nexo de causalidade, ou seja, não sendo necessário, joguei a letra C fora. Para que isso tudo ocorra, eu tenho que provar o famoso nexo causal. Letra D. Pela modalidade subjetiva, que somente autoriza a responsabilidade subjetiva se vier a ser comprovado o dolo ou culpa do agente público. Canário, qual foi a pergunta? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Diz aqui pra gente, ó. A responsabilidade do Estado pode se dar em razão da celebração de contratos, no que se refere a contratado. E extracontratualmente, pode ser também extracontratual? Sim, pode ir além do que está no contrato. Ou seja, pela modalidade subjetiva, não ela é objetiva. Pelos danos causados ao patrimônio das vítimas, no caso de danos dessa natureza, que prescindem de comprovação de culpa e nexo causal. Realmente, comprovação de culpa não precisa, porque prescindir significa dispensar, perfeito? Ou seja, mas errado por quê? Porque precisa do nexo. Ou seja, dizer que dispensa o nexo estaria equivocado. Portanto, só sobrou para a gente o quê, Canário? Só sobrou para a gente letra A. Ou seja, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, não sendo necessária a demonstração de culpa ou dolo, mas sim do nexo de causalidade entre a conduta dos servidores e os danos. Para que isso tudo ocorra, eu tenho que provar o famoso nexo causal, que é o elo entre o fato e o resultado, ou seja, a conduta que ele praticou e o resultado danoso, prejuízo. Show de bola, joguei essa questão, matei esse do gabarito, fui para a próxima. Ano 2018, FCC, TRT da 2ª região agora de São Paulo. Suponha que determinado cidadão tenha sofrido ferimentos enquanto aguardava uma audiência
em um prédio do Poder Judiciário, ocasionados por um servidor que buscava conter o tumulto que se formou no local em razão de protesto de determinada categoria de funcionários públicos. O referido cidadão buscou a responsabilização civil do Estado pelos danos sofridos, de acordo com o que predica a teoria do risco administrativo. Ou seja, estava tendo uma manifestação, mas dentro do órgão uma pessoa foi machucada. Letra A. O cara que foi machucado possui responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo cidadão, descabendo qualquer excludente de responsabilidade como força maior, culpa exclusiva ou de terceiro. Caralho, pode ter excludente? Sim, pode ter excludente. Portanto, descabendo. Letra B. Apenas responde pelos danos causados em caráter comprovadamente doloso ou culposo. Não tem que comprovar nem dolo e nem culpa. Portanto, joguei fora. Canário, esse apenas aqui, joguei fora. Não responde pelos danos causados, salvo se comprovada a omissão do dever de fiscalizar a prestação do serviço público envolvido em suas condições de segurança. Vamos lá. Não responde pelos danos causados. Primeiro momento, canário, responde ou não responde? Responde. Salvo se comprovada a omissão do dever de fiscalizar a prestação do serviço público envolvido em suas condições de segurança. Por canário, deixa um pontinho, vamos para D. Possui responsabilidade subjetiva pelos danos sofridos pelo cidadão, a quem compete comprovar o nexo de causalidade e a culpa, ou seja, possui responsabilidade subjetiva ou não, ela é objetiva. Pode ser responsabilizado independentemente de culpa ou dolo de seus agentes, excluindo-se tal responsabilidade se comprovada a culpa de terceiro. Ou seja, canário, perfeito pode ser responsabilizado independentemente de culpa ou de dolo de seus agentes, excluindo-se tal responsabilidade se for comprovada a culpa de terceiro. Essa aqui que você deixou um ponto, canário. Não responde pelos danos causados, salvo se comprovada a omissão do dever de fiscalizar a prestação de serviço? Não. É que ele tem omissão daquele dever, canário, ele vai passar. Ou seja, ele não precisa comprovar. Aquela situação o Estado tinha que guardar, salvo se ele conseguir provar uma excludente. Se ele não provar, não tem como. Portanto, gabarito desta questão, letra E. Próxima questão. Ou seja, galera, mais uma questão de 2018. Ou seja, disse mais ou menos a mesma coisa em duas provas consecutivas. 2018, agora feito pela FGV, MPE, disse assim pra gente, ó, técnico do MP. Edinaldo, servidor público estadual, durante o horário de expediente, deixou que um objeto caísse da janela da repartição pública em que trabalhava. Esse objeto caiu sobre a cabeça de Pedro e lhe causou danos. Ou seja, ele teve um objeto que caiu na cabeça de alguém. Show, e gerou um prejuízo. Esse cara estava trabalhando. Perfeito. Fez merda? Fez. O Estado responde? Sim. Dane-se se ele teve dolo ou culpa. O Estado tem que responder. Considerando as normas constitucionais que dispõem sobre o dever de reparar os danos causados, assinar a alternativa correta. Somente Heraldo pode ser responsabilizado, mas é necessária a demonstração de sua culpa? Não, independentemente de dolo ou culpa. Letra A. O Estado pode ser responsabilizado ainda que não demonstrada a culpa de Heraldo. Ou seja, o Estado pode ser responsabilizado ainda que não tenha sido demonstrada a culpa de Heraldo? Sim, deixa um pontinho. Vamos para C. Nem Heraldo nem o Estado podem ser responsabilizados, pois ocorreu um mero acidente. Claro que não. Gerou um prejuízo, tá, tem que ser responsabilizado. Somente Heraldo pode ser responsabilizado, mesmo que não tenha demonstrado a sua culpa. Ou seja, somente Heraldo não. O Estado é responsabilizado e o Estado cobra de Heraldo depois. Letra E. O Estado pode ser responsabilizado, mas é necessário provar a culpa de Heraldo? Não. Nem culpa nem dolo. Portanto, Heraldo pode ser responsabilizado ainda que não demonstrada a culpa de Heraldo. Portanto, gabarito letra B de bola. Caraca, canário. Cai da forma que tu falou exatamente. Por isso que eu tô sendo chato. Chato e repetitivo. Próxima questão. 2018 disse assim no CESP. Ó. EMAP. Prova de analista portuário. Desculpa, gente. Área jurídica. A respeito da responsabilidade civil das empresas públicas, julgue o próximo item. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil das empresas públicas perante os usuários de serviços públicos é objetiva. Perfeito. Todavia, perante terceiros não usuários de sua responsabilidade é subjetiva, dando o caráter privado da entidade que a
trai. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês, um forte abraço. Tchau, tchau. Clique LAC.